Olá, caros estudantes! Bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. O objetivo principal desta videoaula é discutir a utilização do soroban para pessoas cegas ou com baixa visão. Para que você possa compreender melhor o uso do soroban por pessoas cegas e com baixa visão, gostaria de destacar nesta videoaula os seguintes assuntos: os aspectos históricos do soroban, demonstrar as técnicas de cálculo no soroban, demonstrar as operações matemáticas utilizando o soroban na técnica oriental, demonstrar as operações matemáticas utilizando o soroban na técnica ocidental e materiais e jogos didáticos pedagógicos como auxílio no processo de aprendizagem do raciocínio lógico matemático e no processo de numeração de pessoas com deficiência visual. Vamos ver com mais detalhes cada um desses assuntos? Então vamos lá! Os aspectos históricos do soroban. O soroban é um ábaco adaptado para deficientes visuais e o ábaco é um antigo instrumento de cálculo que, segundo muitos historiadores, teve sua forma primitiva desenvolvida na Mesopotâmia e posteriormente aperfeiçoada por chineses e romanos. No Brasil, o soroban foi introduzido pelos imigrantes japoneses no ano de 1908, mas sua divulgação só ocorreu em 1956, com a chegada do professor Fukutaro Kato, que foi o primeiro divulgador de Shuzan, a arte de calcular com o soroban. Fukutaro Kato começou a orientar o estudo do soroban nas cooperativas agrícolas de raízes nipônicas e, em seguida, estabeleceu a primeira sala de aula para o ensino do ábaco no Brasil. Joaquim Lima de Moraes foi o primeiro brasileiro a se preocupar com as ferramentas que os cegos dispunham para efetuar cálculos em nosso país. O cubaritmo foi muito usado pelos cegos no Brasil. Trata-se de uma caixa com uma grade metálica, onde são dispostos pequenos cubos, em que se armam as contas de maneira como os videntes as efetuam com lápis e papel. Iniciaram-se então as pesquisas no sentido de encontrar um aparelho em que os cegos pudessem efetuar os cálculos matemáticos com mais facilidade, rapidez e precisão. Em suas pesquisas por um aparelho de custo acessível e que trouxesse facilidade e mais rapidez para a realização de cálculos por pessoas cegas, Moraes soube da existência do soroban, ou ábaco japonês. Em seus primeiros contatos com esse contador mecânico, ele percebeu a leveza e a mobilidade das contas nos eixos, constatando que seria difícil para uma pessoa cega manipular as contas que deslizariam a um simples toque dos dedos. Esse primeiro obstáculo foi um incentivo para o aprofundamento de seus estudos. Moraes recebeu os 3 primeiros sorobans adaptados e, juntamente com seu amigo José Vallezin, procedeu à modificação, que consistiu na introdução da borracha compressora, a qual resolveu a dificuldade dos cegos em manipular esse aparelho. A inserção da borracha permitiu finalmente que os cegos pudessem empurrar as contas com mais segurança e autonomia, para representar os valores numéricos, conforme as operações a serem efetuadas. As técnicas de cálculo no soroban. O soroban utiliza a base decimal para representar os números. Antes de representá-los, precisamos entender sua estrutura. A haste do meio divide o soroban em parte superior e inferior. Parte superior, a parte inferior, hastes verticais, por onde movimentam-se as contas, pontos de referência para localizar as ordens de cada classe. Contas superiores, cada conta tem valor numérico 5. Nas contas inferiores, cada conta tem valor numérico 1. A moldura geralmente é de plástico ou de madeira. A postura correta para o uso do soroban é importante para adquirir rapidez e destreza. Deve-se manter a postura correta ao sentar-se e manter o soroban na posição horizontal, em frente ao corpo, sem desviá-lo para os lados ou fazer ângulos, para que a mão possa se movimentar com desembaraço. Não se deve apoiar o antebraço na mesa
e o retângulo largo deve ficar voltado para o operador. Todas as operações são realizadas utilizando seus dedos indicador e polegar de ambas as mãos. O indicador é usado para encostar e afastar as contas da parte superior e afastar as contas da parte inferior da régua e também para a realização da leitura. O polegar é usado exclusivamente para encostar as contas da parte inferior. A mão direita deve atuar da primeira à quarta classes e a mão esquerda das classes restantes. Para fazer o registro de um número no soroban, se faz necessário que todas as contas estejam afastadas da régua. Para registrar os números no soroban, basta mover uma conta inferior para junto da barra central, logo abaixo do ponto para representar o 1. O número 2, 2 contas. O 3, 3 contas. O 4, 4 contas. O número 5 é registrado movendo-se apenas a conta superior, para junto da barra central. Os números de 6 a 9 são compostos pelas contas inferiores e superiores, ou seja, move-se a conta superior e seu complemento em contas inferiores. Para ler os números no soroban, desliza-se o indicador direito sobre a régua, da direita para a esquerda, contando seus traços até encontrar a ordem mais elevada do número registrado. Inicia-se então a leitura, passando levemente o indicador sobre as contas, da esquerda para a direita. As operações matemáticas utilizando o soroban na técnica oriental. Com a técnica oriental, desenvolvida aqui no Brasil por Moraes, os números são registrados da esquerda para a direita, ou seja, a partir da ordem mais elevada e da mesma forma como se registra no papel. Utiliza-se tanto os eixos quantos forem os algarismos, observando-se a posição correta de ordens e classes. Em todas as classes, o eixo da direita corresponde à ordem das unidades, o do meio à ordem das dezenas e o da esquerda à ordem das centenas. As operações matemáticas utilizando o soroban na técnica ocidental. A partir de 1980, no estado da Bahia, a professora Vani Fernandes Vilas Boas Nunes, juntamente com alguns colaboradores, iniciou estudos com o objetivo de sistematizar a técnica ocidental para a realização de cálculos no soroban por pessoas com deficiência visual, com base no modelo adotado no sistema educacional brasileiro. A proposta apresenta um conjunto de regras em que os cálculos no soroban são efetuados das ordens menores para as maiores, seguindo a sequência do cálculo de numeração decimal usada com caneta e papel e inverso ao modelo apresentado pelo professor Moraes, diferindo também os princípios utilizados pelos japoneses no uso do soroban. Essa proposta foi lançada como diretriz para o estado da Bahia, publicada pela Secretaria de Educação e divulgada em vários estados brasileiros. Seu objetivo é facilitar a aprendizagem do aluno que frequenta a classe regular, pois permite acompanhar a explicação das aulas de matemática e possibilita ao professor orientá-lo na execução dos cálculos. Vamos fazer agora a demonstração de alguns cálculos no método ocidental. Vamos fazer a demonstração de uma operação de adição no método ocidental, lembrando que partimos da ordem menor para a maior. 12 mais 35. 12 são 2 unidades e 1 dezena. Mais 35, 5 unidades mais 3 dezenas, totalizando 47. Vamos agora fazer a demonstração de alguns cálculos no método oriental. Vamos fazer a demonstração do cálculo de adição no método oriental. 12 mais 22. Lembrando que no método oriental a gente parte da ordem mais elevada para a menor. 12, 1 dezena e 2 unidades. Mais 22. 2 dezenas e 2 unidades, totalizando
34. A aprendizagem do raciocínio lógico-matemático e o processo de numeração de pessoas com deficiência visual através de jogos didáticos, pedagógicos e a construção e o conceito de números, em especial para pessoas com deficiência visual, necessitam de material concreto para melhorar sua interação com o mundo e que permite construir conceitos matemáticos. Os jogos didáticos e pedagógicos auxiliam no processo de numeração, como estratégia para trabalhar alguns conceitos matemáticos e o raciocínio lógico. Os jogos corporais são importantes no início do processo de escolarização. Nessas atividades lúdicas, a criança interage com o corpo, desenvolvendo afetividade, equilíbrio, autoconfiança, confiança no grupo, autoconhecimento, noções de espaço e lateralidade. Os jogos de correspondência termo a termo, inclusão hierárquica, conceito de ordenação, princípio da contagem, relação número-numeral. Um exemplo dessa atividade de correspondência são as réguas numéricas. As réguas numéricas exemplificam a quantidade contínua para a compreensão dos números. Essa régua apresenta repartições em toda a sua extensão, mostrando dessa forma as quantidades contínuas dentro das contínuas. Para alunos com deficiência ou baixa visão, é necessário a adaptação por meio de materiais emborrachados, sendo adaptados em barras de madeira com sulcos representando as divisões, com medidas padronizadas. As réguas numéricas são essenciais para gerar o conceito de adição e subtração e composição de números de 1 a 10. Os jogos de agrupamento e troca é a contagem organizada em diferentes bases. A educadora Maria Montessori foi uma das pioneiras no uso de material concreto para representar o sistema de numeração decimal. O material dourado, assim chamado pela cor da madeira de que é feito, divide-se em peças originalmente conhecidas como unidade, dezena, centena e milhar. No ensino tradicional, as crianças acabam dominando os algoritmos a partir de treinos cansativos, mas sem conseguirem compreender o que fazem. Com o material dourado, a situação é outra. As relações numéricas abstratas passam a ter uma imagem concreta, facilitando a compreensão. Obtém-se então, além da compreensão dos algoritmos, um notável desenvolvimento do raciocínio e um aprendizado bem mais agradável. O material dourado oferece várias possibilidades para a criança compreender a lógica do sistema de numeração decimal, cujo domínio é fundamental para a operacionalização do ábaco e soroban posteriormente. A principal função do material dourado é a concretização da lógica do conceito do sistema de numeração decimal com base 10. Culminando com o estudo das 4 operações fundamentais. O uso do soroban é atualmente um assunto que desperta o interesse de muitos profissionais, devido à necessidade da inclusão social das pessoas com deficiência visual. A educação inclusiva surgiu e vem crescendo no mundo inteiro, com base no pressuposto de que toda criança tem direito à educação de qualidade e de que, portanto, os sistemas educacionais têm que mudar para poder responder a essas necessidades. Finalizando o estudo, desejamos que você, pós-graduando, se aperfeiçoe nesse tema e ajude na disseminação desse conhecimento para melhorar a vida das pessoas com deficiência visual ou com baixa visão e que dependem dos videntes para se integrarem na sociedade e no mercado de trabalho de forma mais igualitária. Espero que você tenha um ótimo aproveitamento dos conteúdos desta disciplina. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!